Você já se sentiu desrespeitado e não soube como reagir? Ou pior, tentou reagir e só piorou a situação? Hoje vamos explorar 9 atitudes inspiradas no estoicismo que não só desarmam quem não te respeita, mas também reforçam sua paz interior. Quer saber como? Fique comigo até o final. O estoicismo nos ensina a cultivar a serenidade diante das adversidades. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Neste vídeo, você vai descobrir estratégias práticas que irão transformar sua abordagem diante do desrespeito. Vamos juntos? Capítulo 1. A arte do silêncio. O silêncio, muitas vezes, é visto como um espaço vazio, um intervalo desconfortável no qual as palavras deveriam habitar. Mas em situações de confronto, o silêncio é, na verdade, um campo de força invisível, capaz de repelir ataques e dissipar a tensão. Quando alguém lança uma provocação, esperando ansiosamente por uma reação, o silêncio funciona como um espelho onde o provocador se vê sozinho, desarmado. Imagine um artista que, ao terminar uma peça, se depara com o teatro mergulhado em silêncio, em vez de aplausos. O impacto é avassalador. Assim é o silêncio frente ao desrespeito. O grande poder do silêncio reside na sua habilidade de quebrar padrões. Quando você escolhe não reagir, cria uma pausa desconcertante, um momento de reflexão forçada para o outro lado. Não há combustível para alimentar a chama do conflito. Cada palavra que não é dita transforma-se em um tijolo, construindo uma muralha entre você e a negatividade alheia. Nessa muralha, o eco das intenções maliciosas se dissipa e o provocador se vê confrontado com o vazio de suas próprias ações. Além disso, o silêncio oferece um raro momento de introspecção. No calor da provocação, a tendência natural é revidar, proteger-se com palavras afiadas ou justificativas apressadas. Mas ao optar por não reagir, você ganha tempo para refletir, para observar não só a situação, mas também a si mesmo. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de poder pessoal, uma maneira de afirmar controle sobre o que realmente importa, sua paz interior. É como estar no centro de um furacão, onde tudo ao redor gira em caos, mas você permanece em calma absoluta. Entretanto, não se engane pensando que o silêncio é simplesmente a ausência de palavras. Ele é uma linguagem por si só, rica em nuances e significados. Ele comunica força, confiança e sabedoria. Ao optar por silenciar diante de um ataque verbal, você envia uma mensagem poderosa. Não preciso provar nada para você. Este gesto simples, mas carregado de significado, tem o poder de transformar a dinâmica de qualquer interação. Por outro lado, o silêncio também é um ato de generosidade. Ele concede ao outro a chance de reconsiderar suas palavras, de perceber a própria pequenez diante da sua inabalável serenidade. É um convite, ainda que sutil, à autorreflexão. Afinal, não há nada mais impactante do que a ausência de resistência onde se esperava um confronto. E, por fim, o silêncio é um lembrete constante de que nem tudo merece uma resposta. Há uma liberdade incrível em perceber que você não é obrigado a participar de todas as discussões para as quais é convidado. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena, e na maioria das vezes, o verdadeiro vencedor é aquele que escolhe não lutar. Capítulo 2. Controle suas emoções. Manter o controle das emoções em momentos de tensão é como ser um maestro regendo uma orquestra durante uma tempestade. Cada emoção é um instrumento e cabe a você decidir qual deles tocar e quando. No entanto, o controle emocional não surge do nada. Ele é cultivado, tal qual um jardineiro cuida de suas plantas, podando aqui, regando ali. A temperança, um dos pilares do estoicismo, nos convida a navegar pelo oceano turbulento das emoções com a habilidade de um capitão experiente que conhece as marés
e os ventos. Diante de uma provocação, a primeira reação natural pode ser de raiva ou frustração. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você respirasse fundo e se permitisse um momento para observar essa emoção surgir e depois desaparecer? Tal qual nuvens passageiras, as emoções vêm e vão, e é apenas quando nos agarramos a elas que nos tornamos prisioneiros do clima interno. Epicteto nos ensina que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossa interpretação deles. Assim, controlar as emoções não é sufocá-las, mas sim moldá-las como um escultor que transforma um bloco bruto em uma obra de arte. Aqueles que dominam suas emoções demonstram uma força que vai além do físico. Essa força é visível na postura tranquila, no olhar sereno, na ausência de gestos apressados. É como um rio que corre suavemente, mas que por baixo carrega uma corrente poderosa. O domínio emocional é um escudo invisível que protege não apenas contra os ataques externos, mas também contra os sabotadores internos: dúvida, medo e insegurança. O controle emocional também permite uma abordagem mais estratégica nas interações humanas. Em vez de reagir instintivamente, você pode responder de maneira ponderada. Imagine estar em uma partida de xadrez, onde, em vez de reagir impulsivamente ao movimento do adversário, você reflete, planeja e faz uma jogada que muda o curso do jogo. É exatamente assim que funciona o controle emocional na prática. Entretanto, essa habilidade não é adquirida de forma instantânea. Ela exige prática constante, como aprender a tocar um instrumento musical ou dominar uma nova língua. Cada situação desafiadora é uma oportunidade de crescimento. Aos poucos, você percebe que não é mais um escravo das emoções, mas sim seu mestre. Como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Esse poder interior é o que define sua verdadeira força. Em suma, controlar as emoções não é apenas uma questão de autocontrole, mas também de autocompreensão. Ao aprender a navegar por suas próprias tempestades internas, você se torna uma presença calma e inspiradora para os outros. Afinal, em um mundo onde tantos se perdem em suas próprias turbulências, ser um porto seguro é, sem dúvida, uma das maiores conquistas. Capítulo 3. Redefina sua perspectiva. O mundo é uma tapeçaria intrincada de eventos, ações e reações. E dentro desse entrelaçado, nossa perspectiva age como o fio condutor. A maneira como enxergamos uma situação determina se ela será um peso insuportável ou apenas uma pedra no caminho. Imagine que você esteja caminhando em um parque e encontra uma pedra pequena no meio da trilha. Alguns a ignoram, passando sem dificuldade. Outros param, irritados, prontos para reclamar do descuido de quem deixou aquele obstáculo ali. A pedra, no entanto, permanece inerte, indiferente às interpretações que lhe são atribuídas. Assim também é a vida. Os desafios são inerentes, mas a carga emocional que colocamos neles é opcional. Redefinir a perspectiva é um ato de liberdade. É como ajustar o foco de uma câmera para revelar um cenário maior, antes invisível. Muitas vezes, ficamos tão presos a uma única interpretação de um evento que esquecemos que há um panorama mais amplo à nossa disposição. Quando alguém nos desrespeita, por exemplo, é comum interpretarmos o ato como um ataque pessoal. No entanto, ao mudar o ponto de vista, percebemos que o comportamento alheio geralmente reflete mais sobre quem o pratica do que sobre quem o recebe. Nesse sentido, é libertador entender que nem tudo gira em torno de nós. Essa mudança de perspectiva não apenas alivia o peso emocional das situações, mas também abre espaço para soluções criativas. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Enquanto
Uns veem apenas uma pedra sem forma. Ele visualiza a obra de arte que pode emergir dali. De maneira semelhante, quando enfrentamos o desrespeito ou qualquer outro desafio, temos a escolha de ver apenas o obstáculo ou a oportunidade de crescimento que ele nos oferece. A beleza da vida está, muitas vezes, nos detalhes que escolhemos observar. Além disso, ao mudar a forma como vemos as coisas, transformamos também a nossa experiência. Situações que antes pareciam insuportáveis tornam-se manejáveis e até mesmo enriquecedoras. Não é que os problemas desapareçam, mas sim que nossa relação com eles muda. Esse processo é semelhante a aprender uma nova língua. No início, tudo parece complicado e estranho, mas com o tempo e prática, passamos a entender e nos expressar com fluidez. A língua da perspectiva requer paciência e disposição para ver o mundo com outros olhos. Por fim, o ato de redefinir a perspectiva é uma prática diária e intencional. Não se trata de negar a realidade ou de forçar otimismo, mas sim de buscar uma visão mais ampla e equilibrada. Ao fazer isso, aprendemos a viver com mais leveza e resiliência, encarando os altos e baixos da vida como partes essenciais de uma jornada mais rica e significativa. Capítulo 4. Estabeleça limites. Com serenidade. Estabelecer limites é uma arte sutil, mas indispensável. Imagine um jardim onde as flores desabrocham com exuberância. Para que esse jardim floresça, é essencial criar cercas que o protejam das intempéries e invasores. Sem esses limites, a harmonia do espaço é rapidamente comprometida. Da mesma forma, na vida, os limites pessoais são as cercas invisíveis que preservam nossa integridade emocional e mental. Eles não apenas definem até onde os outros podem ir, mas também nos lembram do que estamos dispostos a aceitar. Há uma tranquilidade poderosa em dizer não, com firmeza e serenidade. Esse simples ato carrega em si a força de quem se conhece e valoriza. Quando estabelecemos limites com calma, enviamos uma mensagem clara. Nosso respeito por nós mesmos não é negociável. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Em um mundo que muitas vezes confunde gentileza com submissão, erguer limites pode ser visto como um ato de rebeldia. Mas, na verdade, é um gesto de autocuidado e respeito mútuo. Quando confrontados com o desrespeito, nossa primeira reação pode ser de confronto ou retração. Mas, ao invés disso, o estoicismo nos convida a responder com equilíbrio, estabelecendo limites firmes, sem necessidade de levantar a voz ou perder a compostura. Essa postura não é apenas uma demonstração de força, mas também uma aula prática de temperança e sabedoria. Como o vento que molda suavemente uma montanha ao longo dos séculos, os limites estabelecidos com serenidade têm um impacto profundo e duradouro. Além disso, os limites servem como um espelho para os outros. Ao mostrar o que é aceitável e o que não é, incentivamos os que nos rodeiam a refletirem sobre seus próprios comportamentos. É um convite implícito para que respeitem não apenas nossos valores, mas também os seus. É fascinante observar como, ao traçar essas linhas invisíveis, criamos espaços de convivência mais saudáveis e equilibrados. Os limites não afastam, eles aproximam na medida em que tornam as relações mais transparentes e autênticas. A prática de estabelecer limites exige coragem e consistência. Muitas vezes teremos de reafirmá-los, especialmente com aqueles que insistem em testá-los. Mas, a cada vez que o fazemos, fortalecemos nossa autoestima e reafirmamos nosso compromisso com o bem-estar. É como reforçar uma ponte após cada tempestade, garantindo que ela permaneça sólida e segura. Ao final, a verdadeira beleza dos limites está em como eles nos libertam. Ao proteger nosso espaço pessoal, ganhamos a liberdade de sermos nós mesmos, sem medo ou culpa. E nessa liberdade, encontramos a base para construir relações mais genuínas e significativas.
Capítulo 5. Não tome as coisas como pessoais. A paciência, muitas vezes, é vista como uma virtude passiva, um esperar resignado pelo desenrolar dos eventos. No entanto, ela é, na verdade, uma força ativa, uma demonstração de domínio sobre o tempo e sobre si mesmo. Quando confrontados com comportamentos desrespeitosos, a paciência atua como uma armadura invisível, protegendo-nos de reações impulsivas e de palavras ditas no calor do momento. É a capacidade de pausar, de permitir que as emoções esfriem, enquanto o mundo ao redor se agita freneticamente. Em um universo onde a pressa governa e as respostas rápidas são vistas como sinais de força, ser paciente é um ato revolucionário. A paciência não significa aceitar passivamente qualquer comportamento. Pelo contrário, é um gesto calculado, uma estratégia para desarmar o outro sem a necessidade de levantar um único dedo. Imagine um jogador de xadrez que observa com atenção cada movimento do adversário, aguardando o momento exato para dar o golpe decisivo. Assim é a paciência nas interações humanas. Ela cria um espaço onde as emoções encontram equilíbrio, onde as palavras são cuidadosamente escolhidas e onde as ações são tomadas com plena consciência de suas consequências. Essa qualidade, no entanto, não é adquirida de forma imediata. Ela é cultivada através da prática e da experiência, como um músico que afina seu instrumento ou um pintor que aprimora suas técnicas ao longo dos anos. Cada situação desafiadora oferece uma nova oportunidade de exercitar a paciência. Com o tempo, aprendemos que não há urgência em responder a provocações ou em tentar corrigir o comportamento alheio. A paciência nos permite ver além do momento presente, enxergando o quadro maior e agindo de acordo com nossos princípios e não com as pressões externas. Há um poder intrínseco em quem é paciente, enquanto aqueles ao redor podem ser consumidos por emoções efêmeras. O paciente mantém sua compostura como uma rocha inabalável em meio às ondas. Esse controle inspira respeito e muitas vezes desarma até mesmo os adversários mais obstinados. Não há nada mais desconcertante para alguém que busca conflito do que encontrar uma muralha de tranquilidade, uma presença que não se abala diante de seus esforços. Além disso, a paciência nos oferece a oportunidade de compreender melhor as motivações e intenções por trás das ações dos outros. Quando resistimos ao impulso de reagir imediatamente, damos a nós mesmos o presente do entendimento. Muitas vezes, descobrimos que o desrespeito ou a hostilidade do outro tem raízes profundas, talvez em inseguranças ou dores que não nos são visíveis à primeira vista. A paciência nos permite acessar essa camada mais profunda da realidade, respondendo de maneira mais compassiva e eficaz. Não se pode subestimar o impacto que a paciência tem sobre o nosso próprio bem-estar. Ela nos protege do desgaste emocional, evitando que nos deixemos consumir por situações que, no fim das contas, estão fora do nosso controle. Como um rio que flui suavemente, contornando os obstáculos em seu caminho, a paciência nos guia por uma jornada de serenidade, mesmo em meio ao caos. E ao final, percebemos que em um mundo onde todos correm, o verdadeiro poder está em quem sabe esperar. Capítulo 6. Use o humor inteligente. Responder ao desrespeito com dignidade é, sem dúvida, uma das habilidades mais desafiadoras e recompensadoras que podemos cultivar. É uma dança delicada entre a firmeza e a elegância, uma arte que exige autocontrole e sabedoria. Quando somos alvo de palavras ou atitudes que ferem, a tentação de revidar é grande, mas a verdadeira força reside na capacidade de manter-se firme sem sucumbir ao mesmo nível. É como caminhar por um campo minado. Cada passo deve ser dado com cuidado, ciente de que a menor explosão pode causar danos irreparáveis. A dignidade não é sinônimo de passividade. Pelo contrário,
Ela é uma manifestação ativa de respeito por si mesmo. É dizer, eu me valorizo o suficiente para não me rebaixar às provocações alheias. Isso não significa, entretanto, que devemos engolir tudo em silêncio. Há uma maneira de afirmar nossos limites sem perder a compostura, de se posicionar sem ceder ao impulso de atacar. Responder com dignidade é como segurar um espelho diante do outro, refletindo não apenas suas ações, mas também o contraste entre a agressividade e a calma resoluta. Essa abordagem requer uma consciência aguçada do momento presente. Quando desrespeitados, é natural que as emoções surjam com intensidade. A raiva, a frustração, talvez até a tristeza. No entanto, ao tomar um instante para respirar fundo, conseguimos criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside a nossa liberdade de escolher como reagir. Podemos optar por responder com palavras que elevam em vez de rebaixar, ou até mesmo com o silêncio, que muitas vezes fala mais alto do que qualquer discurso. Responder com dignidade também é uma forma de educar o outro. Embora nem todos estejam abertos a aprender, nossa postura pode ao menos plantar uma semente. Demonstramos que é possível lidar com conflitos de maneira madura e respeitosa, mesmo quando o outro lado não faz o mesmo. E com sorte, essa atitude pode inspirar mudanças, ainda que sutis, na maneira como os outros interagem conosco e com o mundo. Além disso, ao responder com dignidade, protegemos nossa paz interior. Não há nada mais desgastante do que entrar em uma espiral de confrontos desnecessários, onde cada palavra dita com raiva só alimenta ainda mais a chama do conflito. A dignidade nos permite sair desse ciclo, preservando nossa energia para o que realmente importa. É como um escudo que, ao invés de devolver o ataque, simplesmente o absorve, transformando-o em nada. É importante reconhecer que responder com dignidade não é um sinal de fraqueza, mas de força. Requer coragem para resistir ao impulso de revidar, para permanecer calmo, quando tudo dentro de você clama por uma reação explosiva. É uma demonstração de maturidade e autocontrole, qualidades que não apenas nos beneficiam, mas também elevam o ambiente ao nosso redor. Por fim, a dignidade nos conecta a algo maior. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias, sempre temos o poder de escolher quem queremos ser. Em um mundo repleto de confrontos e desentendimentos, ser uma presença digna é como ser uma luz em meio à escuridão. Um exemplo de que é possível viver com integridade, mesmo quando desafiados em cada passo. Capítulo 7. Pratique a indiferença estoica. A indiferença estoica não é uma apatia sem forma, mas uma poderosa ferramenta de libertação emocional. Ela permite que nos distanciemos das circunstâncias externas, encarando-as como elementos neutros, incapazes de penetrar na fortaleza da mente. Nesse contexto, o que está fora de nosso controle se torna irrelevante, como o som distante de uma tempestade que não nos afeta diretamente. Ao praticar essa forma de indiferença, não rejeitamos o mundo, mas escolhemos conscientemente o que terá o poder de nos abalar. É como caminhar por um mercado caótico, onde os gritos e a agitação não perturbam aquele que está focado em seu propósito. Adotar essa postura não é simples, exige uma reeducação dos instintos mais profundos. Desde cedo, somos treinados a reagir ao ambiente, a buscar aprovação e a temer o julgamento alheio. No entanto, ao nos permitirmos uma indiferença estoica, rompemos com essas amarras. Essa prática começa ao reconhecer que os eventos e as opiniões externas não possuem valor intrínseco. Assim como um artista que escolhe suas cores com cuidado,
selecionamos quais estímulos merecem nossa atenção. Não há necessidade de reagir a cada crítica ou ofensa. Afinal, as palavras só ganham peso quando decidimos carregá-las. Imagine por um momento estar em uma sala cheia de pessoas que discutem fervorosamente. Todos buscam impor suas opiniões, suas verdades absolutas, mas você, no centro disso tudo, mantém-se sereno. O mundo pode estar em chamas, mas seu fogo interno arde em harmonia. É essa a essência da indiferença estoica, uma tranquilidade que não é passiva, mas ativa, fruto de uma escolha deliberada de não se envolver no caos alheio. A prática contínua dessa filosofia transforma o cotidiano em uma experiência mais leve, onde o peso do julgamento e das expectativas desaparece como neblina ao nascer do sol. Esse distanciamento, entretanto, não implica frieza ou desinteresse pelas pessoas. Pelo contrário, a indiferença estoica nos permite amá-las sem condições, uma vez que deixamos de esperar delas algo que não podem oferecer. Tornamo-nos mais generosos, pois não dependemos de retorno emocional para justificar nossos gestos. Amar sem exigir, perdoar sem ressentir, tudo isso se torna possível quando percebemos que nossa felicidade não está nas mãos dos outros, mas firmemente ancorada em nosso próprio ser. A prática diária da indiferença é como esculpir uma estátua a partir de um bloco de mármore bruto. Cada interação, cada desafio é uma oportunidade de polir as arestas, de aprofundar nosso entendimento sobre o que realmente importa. Não é um processo rápido, mas, aos poucos, vamos nos transformando. As antigas ansiedades que antes consumiam nossos pensamentos, agora são vistas como distrações menores, insignificantes, diante da grandiosidade da existência. Quando confrontados com o desrespeito ou a adversidade, a indiferença nos convida a olhar além do momento presente. O insulto que parecia tão ofensivo perde seu impacto quando percebemos que ele não altera nossa essência. Assim, como um rio que segue seu curso, indiferente às pedras em seu caminho, aprendemos a fluir, a continuar nossa jornada sem sermos desviados pelas pequenas turbulências da vida. Epicteto, em suas reflexões, nos lembra que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. A indiferença estoica, portanto, é um exercício de redefinição constante. É um convite para questionarmos nossas reações automáticas, para nos libertarmos das correntes invisíveis que nos prendem a emoções efêmeras. Ao abraçar essa prática, encontramos uma liberdade interior que poucos ousam buscar. Há um tipo peculiar de força naqueles que praticam a indiferença. Não é a força do músculo ou da voz elevada, mas uma firmeza inabalável, uma certeza silenciosa que brota do profundo entendimento de si mesmo. É como uma árvore cujas raízes se estendem profundamente no solo. Ela pode balançar com o vento, mas nunca se quebra. Ao observarmos alguém que vive dessa forma, somos inspirados, desafiados a reconsiderar nossa própria relação com o mundo. Esse poder não vem sem esforço. É necessário um compromisso diário, uma vigilância constante sobre nossos pensamentos e emoções. Cada momento é uma oportunidade de escolha, reagir ou observar, envolver-se ou permanecer sereno. A prática contínua da indiferença nos leva a um estado de espírito onde as pequenas preocupações desaparecem e o que resta é a clareza, uma presença tranquila que nos permite viver plenamente, sem os grilhões do ego e das expectativas. No fim, a indiferença estoica é mais do que uma técnica ou uma estratégia. É um modo de ser, uma filosofia que nos guia em direção a uma vida mais equilibrada e significativa. Ao incorporá-la em nosso dia a dia, descobrimos que o verdadeiro poder reside não em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar o universo interno, tornando-nos mestres de nossas próprias emoções e destinos. Capítulo 8. Demonstre empatia. Empatia é uma linguagem silenciosa, compreendida por todos,
mas falada por poucos com maestria. Ela não se manifesta apenas no entendimento superficial das palavras alheias, mas na imersão completa em suas experiências. É como entrar em um teatro onde cada pessoa desempenha um papel e, por um breve momento, vestimos o figurino de outro, vivemos suas emoções, seus dilemas, suas glórias e derrotas. Demonstrar empatia não é uma fraqueza, mas uma poderosa declaração de humanidade, um lembrete de que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos o mesmo palco da existência. Quando somos confrontados com comportamentos que nos parecem incompreensíveis ou até mesmo hostis, a empatia atua como um filtro que nos permite ver além das aparências. Ela nos desafia a abandonar julgamentos apressados, a olhar para o outro com curiosidade genuína, buscando compreender as forças invisíveis que moldam suas ações. Esse exercício não apenas nos aproxima dos outros, mas também amplia nossa própria perspectiva. Cada interação se transforma em uma lição, uma oportunidade de crescimento mútuo. Praticar empatia requer coragem. É um convite para abandonar a zona de conforto, onde nossas certezas reinam, e aventurar-se no território desconhecido do outro. Muitas vezes, isso significa ouvir mais do que falar. Permitir que o silêncio preencha os espaços entre as palavras, enquanto nos conectamos em um nível mais profundo. Essa conexão é como um fio delicado que une almas, transmitindo uma mensagem clara. Eu vejo você, eu sinto você, e você não está sozinho. Em um mundo onde a individualidade é frequentemente exaltada em detrimento da coletividade, a empatia ressurge como uma força transformadora. Ela nos lembra que nossas histórias, embora únicas, estão entrelaçadas em uma tapeçaria maior. Cada ato de empatia é como um ponto nesse tecido, fortalecendo os laços que nos unem e desafiando as divisões que nos separam. Não é sobre concordar com tudo ou aceitar passivamente, mas sobre reconhecer a dignidade intrínseca de cada ser humano. Além disso, demonstrar empatia tem o poder de desarmar até mesmo os corações mais endurecidos. Quando alguém se sente verdadeiramente compreendido, a necessidade de defender-se ou atacar muitas vezes se dissolve. É como se uma porta se abrisse, permitindo que a luz entrasse em um espaço antes escuro e isolado. Essa luz, alimentada pela empatia, tem o potencial de curar feridas, de restaurar relações e de construir pontes onde antes havia apenas abismos. Essa prática, porém, exige um equilíbrio delicado. Não se trata de absorver as dores do mundo a ponto de nos perdermos, mas de manter uma presença compassiva, sem sacrificar nossa própria saúde emocional. É como caminhar em uma corda bamba, onde cada passo deve ser dado com atenção plena e consciência de nossos próprios limites. Aprendemos a oferecer nosso apoio sem nos afogarmos nas águas turbulentas das emoções alheias. Ao longo desse caminho, percebemos que a empatia é tanto um presente para nós quanto para os outros. Ela nos enriquece, nos torna mais resilientes e mais conectados com nossa própria humanidade. É uma fonte inesgotável de força, em prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade e a compreensão podem prevalecer. Ao nos permitirmos sentir com o outro, descobrimos que a empatia é, em última análise, uma expressão de amor, um amor que transcende barreiras e que nos lembra de nossa essência compartilhada. Na prática, a empatia nos ensina a ouvir de forma ativa, a enxergar além das palavras e a responder com coração aberto. Não se trata de buscar soluções ou de tentar consertar o que está quebrado, mas de oferecer nossa presença, nosso silêncio compreensivo e nosso apoio incondicional. Essa postura nos conecta de maneira autêntica, criando um espaço seguro onde a vulnerabilidade pode florescer e onde o outro se sente verdadeiramente acolhido. É importante destacar que a empatia não se limita aos grandes gestos ou momentos marcantes. Muitas vezes, ela se revela nas pequenas interações do cotidiano. Um sorriso,
um olhar atencioso, um gesto de gentileza. Essas ações aparentemente simples têm o poder de transformar o dia de alguém, de lembrar que, mesmo nas rotinas mais banais, a conexão humana permanece essencial. Por fim, ao incorporarmos a empatia em nossas vidas, percebemos que ela não é apenas uma habilidade social, mas um modo de ser. Ela nos desafia a viver de forma mais consciente e compassiva, a buscar não apenas o entendimento, mas também a harmonia em nossas interações. Em um mundo repleto de ruídos e distrações, a empatia emerge como um farol, guiando-nos de volta àquilo que é mais essencial. Nossa capacidade de amar e de ser amado, de compreender e de ser compreendido. Capítulo 9. Foque no autocrescimento. Focar no autocrescimento é embarcar em uma jornada sem destino final. Uma travessia onde cada passo é tão importante quanto o próximo. Não se trata de alcançar um estado de perfeição, mas de aceitar o constante processo de transformação. É como lapidar um diamante bruto, onde cada faceta, por menor que seja, contribui para a beleza do todo. O autocrescimento nos desafia a olhar para dentro, a encarar nossas falhas com honestidade e a celebrar nossas conquistas com gratidão. O mundo moderno, com sua incessante busca por validação externa, frequentemente nos desvia desse caminho. Somos bombardeados por padrões, expectativas e comparações. Mas o autocrescimento nos convida a redefinir o que realmente importa. Ele exige que abandonemos a necessidade de aprovação alheia e que nos tornemos os verdadeiros árbitros de nosso progresso. Isso requer uma coragem particular, uma disposição para ouvir a voz interior, muitas vezes abafada pelo ruído externo. Nesse processo, não há espaço para pressa. Cada etapa deve ser vivida plenamente, com paciência e atenção. Assim como uma árvore não apressa o crescimento de seus galhos, devemos respeitar nosso próprio ritmo. É nessa quietude que encontramos clareza, um momento de introspecção que nos permite reconhecer o que precisa ser ajustado ou abandonado. O crescimento não é linear, é uma dança entre avanços e retrocessos, entre luzes e sombras. Um elemento essencial desse percurso é a autoaceitação. Crescer não significa negar quem somos, mas abraçar nossa essência enquanto trabalhamos para expandir nossos horizontes. É como pintar uma tela onde as cores mais vibrantes coexistem com os tons mais suaves, cada uma contribuindo para a profundidade da obra. Reconhecer nossas vulnerabilidades, longe de ser uma fraqueza, é uma manifestação de força. Aceitá-las nos torna mais humanos, mais conectados com a realidade de nossa existência. O autocrescimento também é um exercício de resiliência. Ele nos chama a persistir diante das adversidades, a enxergar os desafios como oportunidades disfarçadas. Quando tropeçamos, não é o fim, mas um convite para levantar com maior determinação. Em cada queda, aprendemos algo novo, fortalecemos nossas raízes e nos preparamos para enfrentar tempestades futuras. É nesse ciclo contínuo de tentativa e aprendizado que residem as maiores lições. Além disso, o foco no autocrescimento implica uma constante busca por conhecimento e entendimento. Não se trata apenas de acumular informações, mas de integrar sabedoria em nossa maneira de viver. Cada livro lido, cada conversa significativa e cada experiência vivida se tornam tijolos que constroem a fundação de nosso desenvolvimento. Não existe aprendizado pequeno, tudo contribui para a expansão de nossa visão de mundo. Outro aspecto crucial é a prática da autocompaixão. Ser gentil consigo mesmo em momentos de dificuldade é tão vital quanto ser disciplinado. O caminho do crescimento é repleto de obstáculos, e culpar-se por cada tropeço só torna a jornada mais pesada.
A autocompaixão nos permite acolher nossas imperfeições com ternura, lembrar que falhar faz parte do processo e que mesmo nas quedas estamos progredindo. O autocrescimento não é um esforço isolado, ele encontra maior significado quando compartilhado. À medida que crescemos, nossa transformação afeta aqueles ao nosso redor, criando um impacto que reverbera além de nós. É como lançar uma pedra em um lago calmo. Os círculos que se formam tocam as margens, inspirando outros a embarcarem em suas próprias jornadas. O crescimento pessoal se torna, assim, um presente não apenas para nós, mas para a comunidade que nos cerca. Finalmente, ao focar no autocrescimento, descobrimos um tipo de liberdade que não pode ser encontrado em conquistas externas. É uma libertação das expectativas impostas, das inseguranças e das dúvidas que nos mantêm reféns. Esse crescimento nos permite caminhar com leveza, com uma confiança silenciosa que não precisa ser proclamada. Tornamo-nos, ao mesmo tempo, escultores e esculturas, continuamente moldando e sendo moldados pela vida. Essas 9 atitudes são mais do que estratégias, são um estilo de vida. Adotar o estoicismo transforma a forma como você lida com o desrespeito e reforça sua paz interior. Gostou dessas dicas? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.